Olá, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes. Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast Diálogos da Montanha. Na semana passada, iniciamos nossa nova série de meditações, cuja proposta é mergulhar no livro Caminho de Perfeição, de Santa Teresa de Jesus. Se você descobriu hoje nosso canal, não deixe de conferir nossas playlists. Lá você encontrará a série completa de meditações sobre o livro História de uma Alma, de Santa Teresinha, bem como outras meditações que tratam da amizade com Deus. Portanto, se você gosta do nosso canal, nos ajude a evangelizar. Reze conosco e reze por nós, para que sejamos bons instrumentos nas mãos de Deus. E se quiser, partilhe conosco nos comentários o que te chamou a atenção em nossa meditação. E se considerar válido, curta também nosso episódio e o envie para mais pessoas. Assim você ensinará o YouTube a espalhar o amor de Deus para as pessoas, pois ele oferecerá o vídeo para mais e mais pessoas ao redor do mundo. Pois bem, tratemos do nosso episódio de hoje. Hoje conversaremos sobre os capítulos 4 e 5 do livro em Caminho de Perfeição. Se você ainda não leu, não deixe de ler. Talvez o que Deus tenha a lhe falar na leitura é muito maior e mais significativo do que eu irei meditar no programa de hoje. Há um momento muito bonito na vida espiritual em que percebemos que Deus não deseja apenas que rezemos. Ele deseja transformar a maneira como amamos. Talvez este seja o ponto em que Santa Teresa nos conduz nos capítulos 4 e 5 do Caminho de Perfeição. Depois de falar da missão do Carmelo, da oração pela igreja e da pobreza evangélica, ela parece dizer: agora precisamos preparar o terreno onde essa oração poderá florescer. Porque não existe oração profunda sem um coração convertido, meus irmãos. Nós costumamos imaginar que a contemplação depende simplesmente e principalmente do silêncio, da disciplina ou do tempo dedicado à oração. Mas Santa Teresa não pensa assim. Antes de falar dos graus da oração, que veremos mais para frente, ela interrompe o caminho para tratar de 3 fundamentos, sem os quais toda experiência espiritual pode tornar-se uma ilusão: o amor fraterno, o desapego e a humildade. Nesses capítulos, ela desenvolve apenas o primeiro deles, mas já deixa claro que os 3 são inseparáveis. É curioso perceber que ela começa justamente pelo amor. Ela poderia ter começado pela oração mental, poderia falar das consolações de Deus, poderia introduzir imediatamente os grandes temas místicos pelos quais ela ficou conhecida. Mas não. Ela começa perguntando como vivem aquelas mulheres que dividem o mesmo mosteiro. Talvez porque Teresa saiba de uma verdade que nunca deixou de ser atual. A qualidade da nossa oração se revela na qualidade da nossa caridade. Não é possível amar profundamente a Deus e tratar superficialmente as pessoas. Não é possível permanecer longamente diante do sacrário e sair dali incapaz de suportar o irmão. Não é possível falar de contemplação enquanto o coração continua fechado ao amor. Então ela escreve uma frase muito curiosa. Vai muito nisto? Melhor, vai nisto muito, muito. Ela fala do amor entre as irmãs. Vai nisto muito, muito. Como quem dissesse: não pensem que isto é um detalhe da vida comunitária. Aqui se decide uma parte importante da fidelidade ao Evangelho. Mas Teresa vai além. Ela faz uma distinção que, à primeira vista, pode causar uma certa estranheza em nós. Ela alerta contra aquilo que chama de amizades particulares. Lido rapidamente, esse trecho pode parecer excessivo. Parece quase um convite à frieza ou à desconfiança. Mas não é nada disso. Teresa não combate a amizade. Seria impossível. Ela mesma viveu amizades belíssimas durante toda a sua vida. O que ela combate é outra coisa.
Ela combate o amor que se fecha, o amor que deixa de ser comunhão para tornar-se posse, o amor que cria pequenos mundos fechados, o amor que começa a escolher quem merece nossa atenção e quem pode ser deixado de lado. No fundo, Teresa percebe algo profundamente humano. Nosso coração tem facilidade para amar aqueles que nos correspondem, quem nos compreende, quem pensa como nós, quem nos faz sentir importantes, quem nos oferece segurança afetiva. E tudo isso é muito natural. Mas o Evangelho, meus queridos irmãos, nunca nos chamou apenas ao amor natural. Cristo não nos pediu que amássemos apenas aqueles com quem temos afinidade. Ele nos pediu um amor muito maior. Um amor que nasce de Deus, que nasce do coração de Deus. Um amor capaz de abraçar todos. Isso me recorda de Santa Teresinha. Acho que se tem uma pessoa que viveu bem esse ensinamento de uma maneira muito concreta, foi ela. Na história de uma alma, ela conta que havia uma irmã por quem sentia uma repugnância natural. Tudo nela lhe desagradava. O modo de falar, certos gestos, a maneira de agir. Poderia simplesmente evitá-la, como tantas vezes fazemos com quem não desperta nossa simpatia. Mas decidiu fazer exatamente o contrário. Sempre que podia, aproximava-se dela, dirigia-lhe um sorriso, prestava-lhe pequenos serviços e fazia questão de sentar-se ao seu lado durante o recreio. Um dia, essa irmã lhe perguntou admirada por que demonstrava tanto carinho por ela. Teresinha não lhe revelou o combate interior que vivia, apenas continuou amando. Mais tarde escreveria que o segredo consistia em procurar Jesus escondido naquela irmã. Eis, meus irmãos, a revolução do Evangelho. Deixar de amar porque o outro é agradável e começar a amar porque o outro pertence a Cristo. Percebem, meus queridos? Santa Teresa toca, neste capítulo 4, numa das maiores tentações da vida espiritual. Podemos imaginar que estamos crescendo na oração, enquanto discretamente nosso coração vai se estreitando. Rezamos mais, lemos mais, conhecemos melhor a doutrina, mas nosso amor torna-se seletivo. E sem perceber, deixamos de amar como Cristo ama. Não é por acaso, nesse mesmo tempo, que São João da Cruz, companheiro de Teresa na Reforma do Carmelo, chegará à mesma conclusão por um caminho diferente. Ambos contemplam o mesmo mistério. Toda vida espiritual converge para o amor. São João da Cruz o expressará numa frase que atravessou os séculos e que eu não me canso de repeti-la aqui para vocês. Quase todo episódio eu falo dessa frase, porque eu gosto muito dela mesmo. E eu acho que ela fala muito daquilo que eu desejo sempre expressar para vocês. Então eu acabo girando muito em torno dela. São João da Cruz diz que no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Não seremos examinados pela quantidade de consolações que recebemos, nem pelas experiências extraordinárias que tivemos, nem mesmo pelo número de horas passadas em oração, mas pela medida do amor que permitimos que Deus realizasse em nós. Porque a oração verdadeira nunca termina na própria oração. Ela desemboca inevitavelmente na caridade. Quanto mais uma alma se aproxima de Deus, mais aprende a amar como Deus ama. E aí voltamos em Santa Teresinha, porque ela compreendeu isso de uma maneira admirável. Quando ela fala da descoberta de sua vocação no coração da igreja, ela escreve: no coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Isso é muito significativo. Ela não está dizendo que ela será a contemplação, nem que será a oração, nem que será o conhecimento. Ela diz: serei o amor.
porque ela compreendeu que toda oração verdadeira existe para dilatar o coração. Talvez por isso Santa Teresa, ela insiste tanto que todas as irmãs se amem igualmente. Não porque seja fácil, mas porque o coração contemplativo precisa aprender a parecer-se com o coração de Deus. Deus não ama por preferência. Deus ama por transbordamento. Quem permanece muito tempo diante dele começa lentamente a aprender essa mesma lógica. E existe outro detalhe desses capítulos que me chama profundamente a atenção. Teresa afirma que não devemos deixar nossa vontade tornar-se escrava de ninguém, senão daquele que a comprou com o seu sangue. Mas que coisa doida isso. Meus irmãos, ela está falando das dependências afetivas. Muito antes da psicologia desenvolver essa linguagem, Teresa de Ávila já percebia como o coração humano pode entregar sua liberdade a pessoas, a afetos, a aprovações e a necessidades emocionais. Ela sabe que um coração preso dificilmente será inteiramente livre para Deus. Mas aqui também é preciso compreender bem suas palavras. Teresa não está propondo uma espiritualidade sem vínculos. Ela está propondo vínculos ordenados. Existe uma enorme diferença, porque só ama verdadeiramente quem é livre. Quando precisamos do outro para preencher nossos vazios, facilmente transformamos amor em necessidade. Quando esperamos que uma pessoa carregue o peso que pertence somente a Deus, inevitavelmente produzimos sofrimento para ela e para nós. O amor cristão não nasce da carência, nasce da plenitude. Quanto mais Deus ocupa o centro da alma, mais livres nos tornamos para amar sem possuir. São João da Cruz resumirá isso tudo numa frase inesquecível. Onde não há amor, põe amor e encontrarás amor. Ele não diz procura amor, ele diz põe amor. Porque o amor cristão não depende apenas da resposta do outro. Pelo contrário, ele nasce da união da alma com Deus. E então Teresa faz outra afirmação surpreendente. Ela diz que uma pessoa pode imaginar que é muito contemplativa e, no entanto, está profundamente enganada. Que coragem! Que coragem! Hoje talvez disséssemos que uma pessoa possui uma intensa vida espiritual porque fala muito de oração, de experiências interiores, de graças extraordinárias, porque prega muito bem, porque se mostra muito como uma pessoa de muita vida, né, de oração. Mas Teresa pergunta outra coisa. Ela perguntaria: essa pessoa ama? Essa pessoa é humilde? Ela está desapegada? Ela serve aos irmãos? Se essas respostas forem negativas, toda a suposta contemplação precisa ser colocada em dúvida. Talvez aqui exista um dos maiores critérios de discernimento da vida espiritual. As graças de Deus tornam a pessoa mais simples, mais paciente, mais misericordiosa, mais disponível, mais parecida com Cristo. Se produzem orgulho, divisões ou autorreferência, elas já perderam o perfume do Evangelho. O 5º capítulo parece, à primeira vista, mudar completamente de assunto. Teresa começa a falar dos confessores. E poderíamos imaginar que entramos numa questão disciplinar do século XVI. Mas basta permanecer alguns minutinhos na leitura do texto para perceber que ela continua tratando exatamente do mesmo tema. Ela continua falando da verdade. Vejam, meus irmãos, ela insiste que os confessores sejam homens de oração, mas também homens de estudo. Na verdade, o capítulo 5 não é, em primeiro lugar, um capítulo sobre confessores. Esse é apenas o exemplo concreto que Teresa utiliza
para tratar de algo muito mais profundo, o discernimento espiritual. O grande temor de Teresa não era encontrar um confessor menos simpático ou menos culto. O temor dela era que uma alma profundamente desejosa de Deus fosse desviada por uma direção espiritual mal orientada. Ela sabe por experiência própria quanto sofreu por ter sido incompreendida e quanto a luz de diretores prudentes lhe permitiu avançar na vida mística. Vamos entender isso melhor. Talvez o que Teresa esteja defendendo aqui seja ainda maior do que parece à primeira vista. Vamos lá. Ela sabe que uma alma que começa a percorrer seriamente os caminhos da oração atravessará regiões desconhecidas. Haverá consolações e aridez. Haverá luzes e obscuridades. Haverá momentos em que Deus parecerá muito próximo e outros em que parecerá completamente ausente. Nesses momentos, a pessoa já não precisa apenas de boa vontade. Ela precisa de discernimento. Por isso, Teresa insiste tanto nas letras, entre aspas. Não por um culto ao conhecimento, mas porque a ignorância pode fazer um enorme mal às almas. Um diretor espiritual sem formação sólida pode interpretar como ilusão aquilo que é graça. Ou, pior ainda, pode confirmar como graça aquilo que não passa de imaginação, de emoção ou vaidade espiritual. Ela fala disso com a autoridade de quem conheceu esse sofrimento. Durante anos, Teresa teve experiências místicas extraordinárias. E, ao mesmo tempo, viveu a angústia de não saber se vinham de Deus ou do inimigo. Ela foi interrogada, suspeitada e, algumas vezes, mal orientada. Por isso, aprendeu que a experiência espiritual, por mais intensa que seja, nunca pode caminhar separada da verdade da Igreja. É muito significativo que uma das maiores místicas da história recomende estudo, prudência e discernimento. Talvez porque os santos saibam que Deus não nos pede para escolher entre o coração e a inteligência. A graça não elimina a razão, ela a aperfeiçoa. São João da Cruz repetirá essa mesma preocupação ao longo de toda a sua obra. Ele desconfiava profundamente da curiosidade pelas experiências extraordinárias. Sabia que o desejo de sentir Deus pode tornar-se uma armadilha mais perigosa do que os próprios pecados. Por isso, insiste continuamente de que a fé é uma luz mais segura do que qualquer visão, locução ou qualquer consolação sensível. E Santa Teresinha herdará esse mesmo espírito. Embora ela tenha recebido algumas graças ao longo de sua vida, ela jamais construiu sua confiança sobre elas. Sua segurança estava na fé da Igreja e no abandono filial à misericórdia de Deus. No fim da vida, quando todas as consolações desapareceram, ela permaneceu de pé. Não porque sentisse Deus, mas porque aprendera a confiar nele. Talvez essa seja uma das lições mais importantes desse capítulo para nós. Vivemos um tempo em que muitas pessoas procuram experiências religiosas intensas, mas dedicam pouco tempo a formar a própria consciência. Teresa nos recorda que a maturidade espiritual não consiste em acumular emoções religiosas, mas em caminhar na verdade. E a verdade exige humildade para aprender, docilidade para deixar-se corrigir e sabedoria para buscar quem realmente possa iluminar o caminho. Por isso, ela chega a afirmar que grande coisa são as letras, para dar luz em tudo. Isso revela um equilíbrio muito admirável, porque Teresa, ela nunca opõe experiência espiritual e inteligência. Ela nunca coloca oração contra a formação. Ela nunca despreza a teologia. Ao contrário, ela sabe que um coração inflamado por Deus precisa também de uma inteligência iluminada. Porque o fervor, quando não é acompanhado pela verdade, pode facilmente transformar-se em ilusão. E isso, meus queridos irmãos, é profundamente atual.
Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas desconfiam do estudo, como se conhecer melhor a fé fosse um obstáculo para amar mais a Deus. E Teresa pensa exatamente o contrário. A boa formação protege a alma, ilumina a consciência, ajuda a discernir a voz de Deus das vozes do próprio ego e evita que confundamos emoção com a ação da graça. Santa Teresinha viveu nessa mesma atitude. Ela nunca teve uma formação acadêmica, mas ela alimentou-se continuamente da Escritura, dos padres da igreja, da liturgia e dos grandes mestres espirituais. Ela sabia que o amor precisava ser iluminado pela verdade. Talvez este seja um dos maiores ensinamentos desses 2 capítulos. A contemplação não começa quando fechamos os olhos. Ela começa quando o coração aprende a amar como Cristo, quando se torna livre, quando deixa de buscar a si mesmo, quando aprende a alegrar-se com o bem do outro, quando prefere a comunhão às preferências, quando ama sem possuir, quando serve sem esperar reconhecimento. E então compreendemos porque Teresa ainda não começou propriamente a falar da oração. Bom, na verdade ela já começou, porque preparar uma alma para a contemplação é, antes de tudo, preparar um coração para amar. Todo o restante virá depois. Os métodos, o recolhimento, o silêncio, a oração interior, tudo isso florescerá naturalmente numa terra já fecundada pela caridade, pelo desapego